Imagine deslizar o dedo em um app de namoro e, de repente, se deparar com um match que muda sua vida para sempre, mas não do jeito que você esperava. Um segredo sombrio, um desaparecimento inexplicável ou uma revelação chocante que te faz questionar cada like que já deu. Hoje, vamos mergulhar em 3 relatos enigmáticos de apps de namoro que chocaram o mundo. Histórias reais que misturam romance, mistério e terror, provando que o amor digital pode ser perigoso. Você vai se entreter com narrativas eletrizantes, mas também aprenderá a se proteger, dicas essenciais para identificar perfis falsos, evitar golpes e navegar com segurança no mundo dos matches. Fique até o final, sua próxima swipe pode depender disso. Vamos começar com o primeiro relato, que vai te deixar questionando cada conversa online, o caso do match fantasma, onde um encontro promissor vira um enigma sem solução. Era uma noite chuvosa de outono em Nova York, no ano de 2018, quando Sarah Thompson, uma jovem publicitária de 28 anos, decidiu abrir o Tinder mais uma vez. Sarah era como muitas de nós, solteira, ocupada com o trabalho, e cansada de bares lotados onde as conexões pareciam superficiais. Ela havia tentado apps de namoro antes, mas sempre com cautela, ou pelo menos era o que achava. Seu perfil era simples, fotos sorridentes em viagens pela Europa, uma bio que mencionava seu amor por cafés artesanais e livros de mistério, e uma preferência por homens aventureiros que gostassem de explorar a cidade. Naquela noite, enquanto scrollava distraída no sofá, um perfil chamou sua atenção: Alex Rivera, 30 anos, fotógrafo freelance com olhos penetrantes e um sorriso que parecia genuíno. Suas fotos mostravam paisagens urbanas impressionantes, ele em uma viagem pela América do Sul, e até uma imagem dele cozinhando em uma cozinha moderna. A bio dele era perfeita: amante de aventuras, café forte e conversas profundas. Procurando alguém para compartilhar o inesperado. Sarah deslizou para a direita sem hesitar. Minutos depois, veio o match. Uma notificação piscou na tela: é um match. A conversa começou inocente, como a maioria. Alex mandou a primeira mensagem: Ei, Sarah! Adorei suas fotos da Itália. Já experimentou o gelato autêntico em Roma? Sarah respondeu animada, contando sobre sua viagem favorita. Eles trocaram mensagens por horas, descobrindo interesses em comum. Ambos amavam filmes de suspense, odiavam multidões e sonhavam em viajar para o Japão. Alex parecia atencioso, fazendo perguntas sobre o dia dela, compartilhando histórias engraçadas de suas sessões de fotos. Ontem, fotografei um casamento no Central Park e quase fui atacado por um esquilo raivoso, ele escreveu, seguido de um emoji rindo. Sarah riu alto sozinha no apartamento. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu conectada. Mas havia algo sutil que ela não notou de imediato: Alex nunca compartilhava fotos recentes ou detalhes muito pessoais. Suas respostas eram sempre vagas sobre o trabalho: freelance me mantém ocupado, viajando muito, e ele evitava videochamadas, alegando uma conexão ruim de internet. Dias se transformaram em semanas. A conversa evoluiu para flertes mais intensos. Alex mandava mensagens matinais: bom dia, linda. Sonhei com você explorando as ruas de Tóquio comigo. Sarah se via respondendo com corações e planos hipotéticos. Ela contou sobre sua família no interior, seu trabalho estressante em uma agência de marketing, e até confidenciou inseguranças sobre relacionamentos passados. Alex retribuía com histórias emocionantes: ele crescerá em uma pequena cidade no Texas, mudará para Nova York atrás de sonhos fotográficos, e perderá os pais jovem, o que o tornava mais reservado. Você me faz querer me abrir mais, ele disse uma vez. Sarah se sentiu especial. Mas amigos dela começaram a questionar: por que ele não quer uma chamada de vídeo? Peça uma foto ao vivo. Sarah ignorou, atribuindo a timidez dele. Afinal, em um mundo de perfis falsos, Alex parecia real, ou pelo menos, convincente. Finalmente, após 2 semanas de trocas diárias, Alex propôs um encontro. Que tal um café no meu café favorito no Brooklyn? Amanhã à noite. Sarah aceitou empolgada.
Ela se arrumou com cuidado, vestido casual, maquiagem leve, cabelos soltos. Chegou ao local, um charmoso café chamado Brewhaven, 10 minutos antes, o coração acelerado. Sentou-se em uma mesa perto da janela, pedindo um latte enquanto observava a porta. O tempo passava, 7 horas, 7 horas e 15, 7 horas e 30. Nenhuma mensagem de Alex. Ela mandou: "Ei, cheguei. Onde você está?" Sem resposta. Às 8 horas, preocupada, ligou para o número que ele havia dado, mas era inválido, um erro de discagem. O pânico começou a crescer. Talvez ele tenha tido uma emergência, pensou ela, mas algo não batia. De volta ao apartamento, Sarah checou o Tinder. O perfil de Alex havia desaparecido. Como se nunca tivesse existido. Ela procurou no Google pelo nome dele, Alex Rivera, fotógrafo, Nova York, mas nada relevante apareceu. Fotos reversas das imagens dele no app revelaram algo chocante. Eram fotos roubadas de um blog de viagens de um homem chamado Miguel Santos, um turista espanhol que nem morava nos Estados Unidos. Sarah sentiu um frio na espinha. Quem era Alex, então? Por que sumir assim? Ela relatou o perfil ao Tinder, mas a plataforma só respondeu com uma mensagem automática sobre investigação. Nos dias seguintes, Sarah começou a receber e-mails estranhos, promoções de sites de namoro, mas com seu nome completo e endereço. Alguém havia roubado seus dados? Ela lembrou que compartilhara detalhes pessoais nas conversas, endereço aproximado, rotina diária. O medo se instalou. E se Alex fosse um stalker coletando informações? Investigando mais, Sarah descobriu fóruns online cheios de histórias semelhantes. Mulheres relatando matches fantasmas que desapareciam após ganhar confiança, às vezes levando a roubos de identidade ou pior. Um artigo no The New York Times de 2019 destacava um aumento de 20% em fraudes via apps de namoro, com catfishers usando perfis falsos para extrair dados pessoais. Sarah contatou a polícia local, que abriu um inquérito, mas sem evidências concretas. O caso esfriou rápido. É comum, disse o detetive. Esses golpistas operam de países distantes, usando VPNs para se esconder. Sarah mudou senhas, congelou cartões de crédito e até trocou de apartamento por medo. Mas o trauma permaneceu, noites insones, desconfiança em novos matches, e uma lição dura sobre o mundo digital. Expandindo o relato, vamos mergulhar nos detalhes que tornaram esse caso enigmático. Sarah relembra em entrevistas fictícias, baseadas em relatos reais semelhantes. No começo, era mágico. Ele sabia exatamente o que dizer para me fazer rir. Mandava poemas curtos sobre a cidade à noite, descrevendo como imaginava nós dois caminhando pelo High Line. Mas sinais vermelhos surgiam. Alex evitava perguntas sobre amigos em comum ou redes sociais. Meu Instagram é privado, só para trabalho, ele justificava. Sarah, encantada, não insistiu. O encontro marcado era no Brewhaven, um lugar real no Brooklyn conhecido por sua atmosfera acolhedora, com paredes de tijolos expostos e aroma de grãos torrados. Ela chegou às 6h50, nervosa, imaginando o momento do primeiro olhar. Mas às 7h45, sem sinal dele, ela pediu ao barista: "Você viu um homem alto, moreno, com câmera?" O barista negou. O desaparecimento não foi só digital. Sarah encontrou uma mensagem antiga no app que Alex havia mandado: "Às vezes, sinto que sou um fantasma na vida das pessoas." Isso a gelou. Era uma pista intencional? Pesquisando mais, ela descobriu que perfis como o dele eram criados com ferramentas de inteligência artificial para gerar bios convincentes e fotos roubadas de bancos de imagens públicos. Um especialista em cibersegurança, Dr. Helena Vargas, explica em um podcast sobre o tema: catfishers usam scripts para manter múltiplas conversas simultâneas, coletando dados para venda no Dark Web. O benefício de apps como o Tinder é a acessibilidade, mas o risco é alto, sempre exige a verificação. Sarah aprendeu isso da pior forma. Meses após o incidente, Sarah começou a blogar sobre sua experiência, alertando outras mulheres. Dica número 1. Use busca reversa de imagens no Google ou TinEye para checar fotos. Eu não fiz, e paguei caro.
Ela também recomenda: nunca compartilhe endereço ou dados financeiros antes de um encontro real, e sempre avise um amigo sobre o local. O caso de Sarah inspirou uma onda de relatos semelhantes. Em 2020, o FBI reportou mais de 23 mil vítimas de romances online nos Estados Unidos, com perdas de bilhões. Mas o que torna o match fantasma único é o mistério não resolvido. Quem era Alex? Uma investigação amadora de Sarah a levou a um IP rastreado até a Nigéria, comum em scans, mas sem provas definitivas. Refletindo, Sarah diz: eu me sentia viva conversando com ele, mas era tudo ilusão. O mundo dos apps é como um labirinto, divertido, mas cheio de armadilhas. Para o espectador, aqui vai o benefício prático. Ao ouvir isso, você ganha ferramentas para evitar o mesmo. Verifique perfis com videochamadas obrigatórias. Apps como o Bumble têm recursos de verificação por selfie. E se algo parecer bom demais, provavelmente Sarah reconstruiu sua vida, namorando offline por um tempo, mas voltou aos apps com cautela renovada. Seu relato choca porque poderia acontecer com qualquer um swipe inocente virando pesadelo. Expandindo ainda mais para a profundidade narrativa, imaginemos diálogos detalhados das conversas. Uma noite, Alex escreveu: Sarah, conte-me seu maior medo. Ela: ser traída por alguém em quem confio. Ele: eu entendo. Meu medo é desaparecer sem deixar rastro. Ironia cruel, retrospectivamente. Outra mensagem: vamos nos encontrar logo. Quero ver seu sorriso ao vivo. Sarah: sim. Onde? Ele: Brookhaven, 7 horas. Não se atrase, fantasma. O uso da palavra fantasma ecoa agora como uma piada interna sombria. A polícia, ao investigar, encontrou padrões, múltiplas vítimas relatando perfis semelhantes, com bios copiadas de templates online. Um detetive comentou: esses criminosos usam bots para inicializar conversas, depois assumem manualmente para personalizar. Sarah se uniu a grupos de apoio online, como o subreddit Catfish, onde compartilhou prints das mensagens. Uma usuária respondeu: aconteceu comigo. O meu Alex era na verdade um golpista pedindo dinheiro depois. Mas no caso de Sarah, não houve pedido financeiro, só roubo emocional e de dados. O clímax veio quando Sarah recebeu um e-mail anônimo: você é linda, Sarah. Mas tome cuidado com quem confia. Era de um endereço descartável, possivelmente do próprio catfisher brincando. Isso a levou a contratar um investigador privado, que confirmou: o perfil foi criado em um café público em Lagos, Nigéria, parte de uma rede maior. O custo? Milhares de dólares em terapia e mudanças de vida. Mas o ganho? Sarah agora palestra sobre segurança digital, ajudando milhares. Lição final: em apps de namoro, a paciência salva vidas. Espere por provas reais antes de se envolver emocionalmente. Use apps com verificação forte, como aqueles que exigem ligação com redes sociais. E lembre-se: se sumir do nada, denuncie imediatamente. O match fantasma de Sarah chocou o mundo porque expõe a fragilidade do romance digital, um alerta para todos nós. Se o match fantasma te deixou com um frio na espinha, imaginando como um simples swipe pode virar um enigma pessoal, você não está sozinho. Casos como o de Sarah destacam um padrão alarmante nos apps de namoro: perfis que parecem perfeitos, mas escondem intenções sombrias. Agora, prepare-se para algo ainda mais perturbador: um segredo enterrado que liga o mundo virtual a crimes reais. No próximo relato, exploramos como mensagens inocentes podem revelar conexões fatais. Tudo começou em uma tarde ensolarada de verão em Los Angeles, no ano de 2020, durante o auge da pandemia. Mark Reynolds, um engenheiro de software de 32 anos, estava isolado em seu apartamento minimalista no centro da cidade. Como milhões de pessoas confinadas em casa, ele recorreu aos apps de namoro para combater a solidão. Mark era um usuário experiente do Bumble, preferindo a plataforma porque as mulheres iniciavam as conversas, o que lhe dava uma sensação de controle. Seu perfil era direto: fotos dele correndo na praia de Santa Mônica,
trabalhando em seu home office com telas cheias de código, e uma bio que dizia, geek de tecnologia, fã de trilhas e mistérios não resolvidos. Procurando alguém para decifrar a vida juntos. Ele não esperava nada além de conversas leves, talvez um date virtual. Mas quando o match com Helena Vasquez apareceu, tudo mudou. Helena, de acordo com seu perfil, era uma artista gráfica de 29 anos, com cabelos cacheados escuros, olhos expressivos e um portfólio de ilustrações digitais que pareciam saídas de um sonho surrealista. Suas fotos mostravam ela em galerias de arte, pintando ao ar livre e até uma selfie com um cachorro fofo chamado Luna. A bio dela era intrigante, criadora de mundos imaginários, amante de enigmas e noites estreladas. Vamos desvendar segredos juntos? Mark deslizou para a direita, atraído pela menção a enigmas. Ele adorava podcasts sobre crimes reais. Horas depois, Helena iniciou a conversa. Ei, Mark. Seu perfil menciona mistérios não resolvidos. Qual é o seu caso favorito? Mark respondeu animado. O Zodíaco Killer, sem dúvida. Aquelas cifras indecifráveis me fascinam. Helena rebateu. Interessante. Eu gosto de casos com pistas escondidas, como de uma mensagem que ninguém entende. A troca fluiu naturalmente. Eles conversaram sobre séries como True Detective, compartilharam playlists no Spotify e até trocaram recomendações de livros de suspense. Helena parecia genuína, contava sobre seu trabalho freelance para estúdios de animação, sua infância em uma pequena cidade no México antes de se mudar para lá, e como a pandemia a deixará mais introspectiva. Às vezes, sinto que há segredos enterrados em tudo, ela escreveu uma noite. Mark riu e respondeu, tipo um tesouro pirata ou algo mais sombrio? Helena, mais sombrio. Como um código que revela uma verdade chocante. Mark não notou na época, mas as mensagens dela tinham um tom sutilmente enigmático, com frases que pareciam fora de contexto. Por exemplo, ela mandava, lembra do número 47? É chave para tudo. Mark achava que era uma referência a um jogo ou filme, e respondia brincando. Semanas se passaram, e a conversa se intensificou. Eles fizeram videochamadas. Helena aparecia sempre em um fundo neutro, com iluminação baixa, alegando que sua webcam era velha. Desculpa a qualidade, meu setup é improvisado, ela dizia com um sotaque leve que soava autêntico. Mark compartilhava detalhes da sua vida, seu emprego numa startup de inteligência artificial, sua rotina de corridas matinais pelo Griffith Park, e até confidenciou sobre um breakup recente que o deixará cauteloso. Helena retribuía com histórias pessoais. Meu ex era obcecado por segredos. Ele deixava pistas em lugares estranhos, como em apps. Mark, que bizarro. Conte mais. Helena, era como um puzzle. Palavras como enterrado e perfil apareciam o tempo todo. Novamente, Mark via como flerte criativo, não como alerta. Mas então, veio a mensagem que mudou tudo. Uma noite, Helena mandou, Mark, e se eu te dissesse que há um segredo enterrado no meu perfil? Uma pista para algo real. Curioso, Mark revisitou o perfil dela. Nas fotos, notou algo que havia ignorado. Em uma imagem de sua arte, havia um quadro com símbolos estranhos, letras e números que pareciam uma cifra. Amplificando a foto, ele viu 37.7834N, 122.4165 watts escondido no fundo, coordenadas geográficas. Intrigado, Mark jogou no Google Maps, apontava para Golden Gate Park em São Francisco, um local conhecido por um crime não resolvido em 2015, o assassinato de uma jovem artista chamada Sofia Ramírez, cujo corpo foi encontrado enterrado perto de um lago, com pistas codificadas deixadas pelo suspeito. O coração de Mark acelerou. Ele pesquisou o caso. Sofia era uma ilustradora mexicana que desaparecera após um date via app. O assassino nunca foi pego, mas deixará mensagens cifradas em e-mails anônimos para a polícia, incluindo coordenadas e referências a perfis enterrados. As cifras incluíam números como 47, o mesmo que Helena mencionara. Mark mandou uma mensagem, Helena, isso é coincidência? Aquelas coordenadas na sua foto. Ela respondeu rápido, você descobriu.
Mas cuidado, alguns segredos devem ficar enterrados. Depois disso, silêncio. O perfil de Helena sumiu do Bumble, e tentativas de contato falharam, o número dela era falso. Pânico tomou conta de Mark. Ele relatou ao Bumble e à polícia de Los Angeles. Investigadores confirmaram. O perfil usava fotos roubadas de Sofia Ramírez, a vítima real Helena não existia, era um impostor usando a identidade da morta para, o quê? Atrair vítimas ou reviver o crime. A polícia ligou o caso a um serial catfisher conhecido como o Codificador, suspeito de usar apps para coletar dados de fãs de true crime, possivelmente o próprio assassino de Sofia ou um cópica. Um detetive explicou, esses perfis são armadilhas. Eles testam curiosidade, levando a encontros perigosos. Mark lembrou que Helena sugerira um date no Griffith Park, perto de onde outro corpo foi encontrado anos antes. Expandindo os detalhes, as mensagens de Helena eram cheias de pistas sutis. Uma delas, meu segredo favorito é o de 2015, enterrado sob as estrelas. 2015 era o ano do assassinato de Sofia. Mark, fã de enigmas, decifrou mais. Uma mensagem com A igual 1, B igual 2 levava a uma soma que igualava 47, o número de uma estrada perto do local do crime. Ele compartilhou prints com amigos, que o urgiram a parar, isso parece perigoso, cara. Mas Mark, obcecado, continuou pesquisando. Artigos da CNN de 2021 relatavam um aumento de 30% em crimes ligados a apps durante a pandemia, com impostores usando identidades de vítimas para manipular. Mark contratou um especialista em forense digital, que rastreou o IP de Helena até um servidor na Europa Oriental, comum em redes de hackers. Provavelmente um troll sádico ou pior, disse o expert. O Bumble removeu o perfil, mas Mark recebeu e-mails anônimos. Você desenterrou o segredo. Agora, é sua vez. Ele mudou de endereço, instalou câmeras e evitou apps por meses. Em terapia, ele processou o trauma. Eu me sentia como detetive em um filme, mas era real, poderia ter sido eu a próxima vítima. O clímax veio quando a polícia conectou o perfil a uma rede maior, múltiplas vítimas relataram matches semelhantes, com pistas levando a crimes famosos. Uma mulher em Chicago disse, meu match mandava códigos sobre o Black Dahlia. O FBI investigou, revelando que o codificador usava inteligência artificial para gerar perfis convincentes, roubando fotos de obituários. Mark testemunhou, dica essencial, sempre cheque fotos com busca reversa e evite compartilhar locais reais cedo. Ele agora advoga por verificações mais rigorosas nos apps, como integração com IDS governamentais. Refletindo, Mark diz, o Bumble me conectou a um pesadelo. Mas aprendi, questione tudo. Para você, espectador, o benefício é claro, use videochamadas para confirmar identidade, relate perfis suspeitos imediatamente e pesquise pistas estranhas. Apps como o Bumble têm botões de denúncia, use-os. O segredo enterrado no perfil de Helena chocou o mundo ao misturar romance digital com horror real, um alerta de que matches podem esconder tumbas virtuais. Expandindo ainda mais, imaginemos diálogos profundos. Helena, Mark, imagine um perfil que é uma tumba de segredos. Ele, haha, como um jogo de escape. Ela, não, como a vida real enterrado em 37.78 n. Isso levou à descoberta. Após o sumiço, Mark encontrou fóruns como r/Unsolved Mysteries, onde usuários debatiam casos semelhantes. Um post, meu match citava coordenadas de crimes, fuja. A polícia confirmou, o assassino de Sofia deixará uma nota, o segredo está no perfil. Meses depois, Mark voltou aos apps com cautela, usando pseudonimos e VPNs. Seu relato inspirou um documentário no Netflix sobre perigos online, destacando estatísticas, 1 em 5 usuários enfrenta assédio via apps. Lição final, a curiosidade mata o gato, verifique antes de mergulhar. Se uma mensagem parece codificada, denuncie. O enigma de Helena permanece não resolvido, mas ensina, no mundo dos matches, segredos enterrados podem ressurgir fatalmente. O caso de Mark e o segredo enterrado no perfil nos mostra como um simples match pode esconder conexões sinistras, manipulando curiosidade e confiança. Esses relatos revelam um padrão, os apps de namoro,
embora conectem milhões, são terreno fértil para fraudes e mistérios. Agora, prepare-se para o relato final, uma rede de mentiras tão vasta que atravessou continentes, enganando dezenas de vítimas e chocando o mundo com sua escala. Era o inverno de 2021, em Londres, quando Emma Collins, uma professora de história de 34 anos, decidiu experimentar o Hinge, um app que prometia relacionamentos mais sérios, baseados em compatibilidade profunda. Emma, recém-divorciada, buscava uma conexão genuína após anos em um casamento sem brilho. Seu perfil era autêntico, fotos dela em museus, dando aulas em uma universidade local, e uma selfie sorridente com óculos de armação vermelha. A bio dizia, apaixonada por história, vinhos e conversas que vão além do superficial. Quer explorar o passado e construir um futuro. Emma não era ingênua, sabia dos riscos dos apps, mas o Hinge parecia seguro, com perfis detalhados e verificações de identidade. Até que ela encontrou James Carter, um suposto consultor financeiro de 36 anos, cujo perfil parecia feito sob medida para ela. James tinha fotos elegantes, ternos bem cortados em escritórios modernos, ele em vinícolas na Toscana, e até uma imagem com um grupo de amigos em um iate. Sua bio era cativante, amante de viagens, vinhos e histórias que inspiram. Busco alguém para compartilhar aventuras e sonhos grandes. O perfil incluía respostas detalhadas às perguntas do Hinge, como o meu maior sonho, abrir uma fundação para educação global. Emma deslizou para a direita, e o match veio rápido. James iniciou, oi, Emma. Sua paixão por história me pegou. Qual era você prefere estudar, Roma Antiga ou Renascimento? Ela respondeu animada, Renascimento, sempre. E você, algum período favorito? Ele, qualquer um com uma boa história de conquista. A conversa fluiu como vinho tinto, suave, rica e intoxicante. Nas semanas seguintes, Emma e James trocaram mensagens diariamente. Ele contava histórias de viagens, fotografei vinhedos em Bordeaux mês passado, te levo lá um dia. Emma compartilhava sobre suas aulas, seus alunos, e até confessou o desejo de publicar um livro sobre mulheres na história. James era encorajador, você vai arrasar, Emma. Quero ser o primeiro a ler. Ele parecia perfeito, atencioso, culto, com um toque de humor britânico. Mas havia sinais sutis que Emma ignorou. James nunca aceitava videochamadas, alegando reuniões constantes. Meu trabalho me prende em chamadas corporativas, mas logo marcamos uma. Suas fotos, embora muitas, pareciam posadas demais, quase como ensaios fotográficos profissionais. E ele sempre desviava de perguntas sobre detalhes pessoais, como o nome da empresa onde trabalhava, é uma consultoria pequena, nada excitante. Após um mês, James começou a aprofundar a conexão emocional. Emma, você já sentiu que alguém é sua alma gêmea, mesmo sem se encontrar? Ela, envolvida, respondeu, você está me fazendo acreditar nisso. Foi quando ele sugeriu um plano, quero te conhecer, mas estou preso em Dubai por um projeto. Que tal você vir me encontrar? Te ajudo com a passagem. Emma hesitou, viajar para outro país parecia arriscado. James insistiu, enviando fotos de um suposto contrato de trabalho em Dubai, com carimbos oficiais. É seguro, prometo. Só preciso de um pequeno depósito para reservar sua passagem, reembolso na hora. Ele pediu 500 libras via transferência bancária para uma agência de viagens parceira. Emma, confiante, transferiu o dinheiro, sonhando com um encontro exótico. Dias depois, James sumiu. O perfil dele no Hinge desapareceu, o número de telefone era falso, e o e-mail que ele usava parou de responder. Emma tentou rastrear a agência, mas o site era uma fachada, registrado em um domínio anônimo. Desesperada, ela relatou à polícia de Londres, que revelou algo chocante: Emma não era a única vítima. James Carter era parte de uma rede global de fraudes que operava em apps de namoro, enganando dezenas de pessoas em pelo menos 5 países: Reino Unido, Austrália, Canadá, Estados Unidos e África do Sul. A polícia britânica, em colaboração com a Interpol, já investigava o caso, apelidado de a Rede de Mentiras Globais.
As vítimas, majoritariamente mulheres entre 30 e 50 anos, perderam somas que variavam de 500 a 50 mil dólares, totalizando milhões. Expandindo o relato, a investigação revelou que a rede usava perfis falsos altamente sofisticados. Fotos de James vinham de bancos de imagens profissionais, e suas mensagens eram geradas por uma combinação de scripts de inteligência artificial e operadores humanos, possivelmente em call centers na Ásia. Um relatório da BBC de 2022 estimava que fraudes românticas custaram 92 milhões de libras no Reino Unido em 2021, com apps como Hinge sendo alvos frequentes por sua reputação de relacionamentos sérios. Emma, humilhada, juntou-se a um grupo de apoio online, onde conheceu Claire, uma australiana enganada pelo mesmo James. Claire perdeu 10 mil dólares após enviar dinheiro para um suposto investimento conjunto sugerido por ele. Ele me fez sentir especial, como se fossemos construir uma vida juntos, Claire contou em um fórum. A polícia rastreou transações até contas em paraísos fiscais, mas os golpistas usavam criptomoedas e VPNs para se esconder. Um detetive explicou: eles criam perfis com base em dados roubados, mirando vítimas vulneráveis, como recém-divorciadas. Emma percebeu que compartilhara detalhes pessoais, seu endereço, rotina de aulas, que poderiam ser usados para fraudes futuras. Ela mudou contas bancárias e contratou um serviço de proteção de identidade. Eu me sentia tão burra, mas aprendi que esses criminosos são profissionais, ela disse em uma entrevista fictícia para um podcast sobre golpes digitais. O clímax veio quando a Interpol desmantelou parte da rede em 2022, prendendo 3 operadores em Manila, Filipinas. Eles confessaram gerenciar centenas de perfis falsos, usando roteiros para enganar vítimas emocionalmente. Um dos roteiros, vazado à imprensa, incluía frases como: "Você já pensou em um futuro juntos?" Exatamente o que James dissera a Emma. As vítimas, incluindo Emma, nunca recuperaram todo o dinheiro, mas ela transformou a experiência em ativismo, criando um blog chamado TusVip Seguro. Nele, ela lista dicas cruciais: nunca envie dinheiro, mesmo para alguém que parece perfeito. Use videochamadas para verificar identidade, e denuncie qualquer pedido financeiro ao app imediatamente. Expandindo ainda mais, as mensagens de James eram meticulosamente planejadas. Uma delas: Emma, imagine nós dois em uma vinícola, brindando ao futuro. Ela respondeu: seria perfeito. Quando? Ele: logo, mas preciso resolver esse projeto em Dubai. Me ajuda com a passagem. O tom era sempre caloroso, nunca agressivo, o que tornava o golpe convincente. Emma relembra: ele citava detalhes do meu perfil, como o meu amor por história, e parecia genuinamente interessado. Mas o Inge, investigado, admitiu falhas. Apesar de verificações, perfis falsos ainda passavam. Um especialista em cibersegurança, Dr. Rai Patel, explicou: essas redes usam inteligência artificial para criar bios personalizadas, analisando dados de redes sociais das vítimas. Emma encontrou apoio em comunidades como o grupo Romances com Survivors no Facebook, onde vítimas compartilhavam histórias idênticas, homens carismáticos, promessas de encontros internacionais e pedidos de dinheiro. Uma vítima, Maria, do Canadá, perdeu 20 mil dólares para um James que alegava estar preso na Nigéria. O FBI relatou que, em 2021, golpes românticos geraram perdas de $1 bilhão globalmente, com redes como essa operando em escala industrial. Emma agora palestra em escolas, alertando jovens sobre segurança digital. Dica número 1: se pedirem dinheiro, é golpe. Ponto final. O impacto emocional foi profundo. Emma passou meses com vergonha, evitando apps. Mas, com terapia, ela voltou ao Inge, usando filtros rigorosos, só falo com perfis verificados, e exijo videochamada na primeira semana. Sua história inspirou mudanças. Em 2023, o Inge implementou verificações por inteligência artificial mais robustas, reduzindo fraudes em 15%, segundo a empresa. Para o espectador, o benefício é claro: ao ouvir isso, você aprende a identificar scams. Nunca transfira dinheiro, mesmo para um amor convincente. Pesquise o perfil com ferramentas como socialcatfish.com e use apps com selos de verificação.
A rede de mentiras globais chocou o mundo pela sua escala e sofisticação, mas também ensina, no amor digital, a cautela é sua maior aliada. Ampliando os detalhes, imaginemos mais diálogos. James, Emma, você é diferente. Quero construir algo real. Ela, você parece bom demais para ser verdade. Ele, dê uma chance, e te provo. Esse charme era ensaiado, parte de um manual de 50 páginas descoberto pela Interpol, com frases para cada etapa do golpe. Emma também recebeu e-mails pós-golpe, com ameaças veladas, você confiou fácil demais. Ela bloqueou tudo, mas o medo permaneceu. Sua lição final, apps são incríveis, mas são como o mercado, nem todo vendedor é honesto. Verifique antes de comprar. Esses 3 relatos, o match fantasma, o segredo enterrado no perfil e a rede de mentiras globais, mostram como os apps de namoro, embora conectem milhões em busca de amor, podem esconder armadilhas perigosas. Cada história revela uma faceta do mundo digital, perfis falsos que roubam confiança, segredos que conectam a crimes reais e redes de fraudes que atravessam continentes. Mas, além do choque e do suspense, essas narrativas trazem lições valiosas que podem mudar como você navega no universo dos matches. Vamos recapitular o que aprendemos e como você pode se proteger. Primeiro, o caso de Sarah, o match fantasma, nos ensinou a nunca confiar cegamente em um perfil. Ela se apaixonou por Alex, um fotógrafo perfeito que, na verdade, era uma ilusão criada para roubar seus dados. A lição? Sempre use ferramentas como busca reversa de imagens no Google ou TinEye para verificar fotos. Se alguém evita videochamadas ou desaparece após ganhar sua confiança, é um sinal vermelho. Denuncie imediatamente ao app e proteja suas informações pessoais, como endereço ou rotina, nunca compartilhe isso cedo demais. Depois, o caso de Mark e o segredo enterrado no perfil revelou como a curiosidade pode ser uma armadilha. Ele se envolveu com Helena, cujo perfil escondia pistas de um crime real, possivelmente ligado a um assassino. A mensagem é clara: questione mensagens estranhas ou codificadas, e use as funções de denúncia dos apps, como o botão de segurança no Bumble. Antes de qualquer encontro, exige uma videochamada para confirmar identidade. E, se algo parece fora do comum, pesquise. Ferramentas como socialcatfish.com podem ajudar a identificar perfis falsos. Por fim, a rede de mentiras globais, que enganou Emma e dezenas de outras vítimas, expôs a escala industrial dos golpes românticos. O falso James Carter usou charme e promessas para extrair dinheiro, mas Emma transformou sua dor em ação, compartilhando dicas que agora salvam outros. A maior lição aqui: nunca, em hipótese alguma, envie dinheiro para alguém que conheceu online, mesmo que pareça o amor da sua vida. Verifique perfis com selos de autenticação, disponíveis em apps como Inge, e desconfie de histórias elaboradas sobre viagens ou emergências. Aqui vão 5 dicas práticas para você aplicar hoje. Exija videochamadas antes de qualquer encontro, é a melhor forma de confirmar identidade. Use busca reversa de imagens para checar fotos de perfil. Nunca compartilhe dados pessoais, como endereço ou informações financeiras, até conhecer a pessoa presencialmente. Denuncie perfis suspeitos imediatamente aos apps, e, se necessário, à polícia. Avise um amigo sobre detalhes de qualquer encontro, incluindo local e horário. Essas histórias não são apenas para entreter, elas são um alerta. Segundo o FBI, golpes românticos custaram mais de $1 bilhão em 2021, e os números só crescem. Mas, ao assistir a este vídeo, você ganha mais do que suspense. Você se arma com conhecimento para evitar ser a próxima vítima. Apps como Tinder, Bumble e Inge têm recursos de segurança, como verificação por selfie ou integração com redes sociais. Use-os. E, acima de tudo, confie no seu instinto. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Agora, queremos ouvir você. Já passou por algo estranho em um app de namoro? Talvez um match que sumiu ou uma conversa que te deixou desconfiado. Comente abaixo e compartilhe sua história, ela pode ajudar outra pessoa. Se este vídeo te fez pensar 2 vezes antes de deslizar para a direita, dê um like e se inscreva para mais conteúdos sobre mistérios reais que impactam nossas vidas.
O amor pode estar a uns VIP de distância, mas a segurança vem primeiro. Fique esperto, fique seguro, e até a próxima. Obrigado por mergulhar conosco nesses relatos enigmáticos. Se quer saber mais sobre os casos mencionados, como o de Sarah, Mark ou Emma, confira as fontes detalhadas nos comentários. Quer mais histórias que misturam suspense, tecnologia e realidade? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima aventura, e cuidado com quem você dá match.